Salve galera, boa de luta, Ludi Gambini desse lado de cá, falando com vocês hoje e o tema do episódio é a diferença entre defesa pessoal e esporte de luta, beleza? Antes de mais nada, queria convidar você que não se inscreveu no canal, ir até lá, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações das novas publicações e no final, gostou, dá um like, não gostou, dá um dislike. As opiniões aqui são muito bem-vindas, tá bom? E antes de a gente começar esse episódio, eu queria dedicar humildemente o vídeo de hoje para uma personalidade do jiu-jitsu que nos deixou essa semana, o faixa coral de jiu-jitsu e big rider surfista da pesada, Renan Pitangui, do Rio de Janeiro. Uma perda tremenda para a comunidade do surf, uma perda tremenda para a comunidade do jiu-jitsu, mas é assim, né, cara? Os originais que tiveram aqui há tanto tempo já fazendo as coisas que eles precisaram fazer para que a gente tivesse oportunidade de fazermos nós agora, uma hora se vão para o lado do maior de todos. E eu quero que a gente registre aqui a presença ilustre durante a vida desse camarada fantástico, Renan Pitangui, entre nós. Valeu! Então vamos lá. Defesa pessoal e modalidade de luta. Caras, existem algumas diferenças, eu vou procurar conversar aqui, não rapidinho, mas ir trocando essa ideia a respeito dessas coisas para ver o que a gente consegue minuciar a respeito do tema. Defesa pessoal está muito relacionada com rua, né? Não adianta a gente pensar que briga de rua, alguma altercação física na rua, qualquer tipo de indisposição na rua tem alguma coisa a ver com esporte, porque não tem. Quando você pratica uma modalidade de luta, você pode se transformar num cara capaz de usar seu corpo para fazer determinados golpes. Porém, cara, isso não vai te dar uma condição real de usar isso com eficácia na rua. Por quê? Cara, a rua é um ambiente diferente da academia. Você pode ser um exímio praticante de artes marciais. Isso aí eu falo qualquer arte, cara. Nós estamos falando aqui de boxe, karatê, muay thai, judô, inclusive o jiu-jitsu esportivo. Para quem acha que eu vim aqui defender o jiu-jitsu hoje como sendo a melhor forma de defesa pessoal possível e imaginável, não é não. O jiu-jitsu como esporte ele é altamente vulnerável na rua também. É claro que quem é artista marcial, quem luta, faz o esporte de luta, tem condições de entender vulnerabilidades no oponente e aplicar os melhores golpes possíveis, tendo em vista que passou uma vida treinando isso aí, ou bastante tempo treinando. Mas tem algumas características da academia que não conferem, não batem com a rua. A gente vai enumerar algumas aqui. Por exemplo, a academia é um ambiente controlado. Você sabe onde você está familiarizado com aquele lugar. Dentro da modalidade esportiva você tem, um tempo para praticar essa determinada luta ou esse combate. Você tem um mediador, porque se for numa competição você tem o árbitro, se for na academia você tem seu professor. Você tem as regras, né? Cada modalidade de luta tem as suas regras, tem seu parâmetro de ação. E uma das coisas que eu levo mais em consideração quando eu falo de defesa pessoal e modalidade esportiva de luta é o oponente, é o adversário. Em qualquer modalidade você está lutando, cara, está lidando com um cara que é, de uma certa forma, equivalente a você, tanto nas condições técnicas da luta, como na índole, na intenção. O cara que quer lutar com você, seja numa competição, ou seja
Na academia ele quer te vencer dentro daqueles parâmetros que já foram estipulados e que a gente acabou de falar. Tá certo? Quando a gente fala de defesa pessoal, poxa, e eu me sinto muito à vontade para falar de defesa pessoal porque essa é minha praia. É disso que eu falo nas minhas aulas. Eu sou aluno do Helson Gracie, grande mestre Helson Gracie, e para quem não sabe, o grande mestre Helson Gracie é o número 1 do mundo em defesa pessoal, aplicada pelo sistema Helio Gracie, que foi criado pelo pai dele. Então, a minha metodologia de ensino está calcada em defesa pessoal e eu aplico esse conceito na minha academia, tanto para meus alunos de turma quanto para meus alunos particulares, todos os dias. A defesa pessoal, ela é bem diferente da modalidade de luta. Eu já posso te falar de antemão, antes de eu começar a caracterizar a defesa pessoal, que existem diversos campeões de qualquer modalidade de luta, e aqui eu cito inclusive do jiu-jitsu, que na hora que precisaram usar ou se envolveram em alguma determinada situação de rua que precisassem usar a modalidade esportiva e não tinham conhecimento do jiu-jitsu, ou desculpa, da defesa pessoal, se deram mal. Você vê todos os dias multicampeões de competições diversas que na hora da aplicabilidade na rua ele vai usar a modalidade e se dá mal. Por que isso aí? Porque acontecem algumas diferenças em relação àquelas características que a gente conversou no começo do vídeo sobre o que uma modalidade de luta te oferece. Na defesa pessoal, provavelmente você vai estar num ambiente fora de controle. Não é um ambiente de loucura que eu quero dizer, estou dizendo fora de controle, você está em qualquer lugar. Não é uma academia de prática esportiva, você está na rua, cara. Isso pode ser na praia, num bar, no prédio, no seu condomínio. A gente nunca sabe quando que as coisas podem fugir da do nosso controle. E aí a gente vai ampliando os conceitos de ruindade dentro dessa situação de defesa pessoal. Poxa, você não está num ambiente controlado, você não tem tempo para começar, não tem tempo para acabar, não existe ninguém lá que está interessado em manter a conduta dos brigadores, não existem regras, não há regra nenhuma. E uma das coisas mais preocupantes dentro de uma situação de defesa pessoal na rua é que teu oponente, teu agressor, ele não está com a menor intenção de respeitar nada e muito menos se preocupar com a sua integridade física. Ele quer realmente devastar você, seja da maneira que for. Quando eu falo de defesa pessoal, eu não falo só de técnicas. Quando a gente está conversando sobre defesa pessoal, a primeira coisa que vem à cabeça, isso eu vejo nos seminários que eu dou, inclusive nas algumas reuniões que eu faço para apresentar esse programa de defesa pessoal que eu ofereço, eu pergunto qual que é a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas quando a gente fala sobre defesa pessoal. Normalmente a pessoa relata para mim, sem medo de errar, que defesa pessoal está relacionada à via de fato, ao extremo da questão, que é a briga. Tem a ver, sim, mas ela não é só isso, caras. Quando a gente pratica quando a gente exercita o nosso conhecimento de defesa pessoal, existem algumas questões que a gente começa a avaliar muito antes que a briga aconteça. Eu costumo dizer, ainda nas minhas aulas, que a equação da confusão é a seguinte: a primeira manifestação de que as coisas vão sair da mão, a primeira manifestação é visual. Você vê o que está acontecendo. Você, às vezes, percebe ao seu redor as coisas que estão acontecendo fora do normal. Num segundo momento, acontece a agressão verbal. Então, xingamentos, palavras ofensivas acontecem. Num terceiro momento, vem a intimidação / toque. Ou seja, a vinda para cima do sujeito, pegar, empurrar,
enfim, tocar em você para manifestar uma intenção de te intimidar. E só então acontece a agressão de fato. É claro que a gente tem casos isolados de situações diferentes, mas via de regra a equação da briga acontece assim. Quando a gente fala de defesa pessoal, é claro que eu tenho as técnicas para me desvencilhar de um possível contato de briga já. Mas a grande virtude da defesa pessoal é educar o praticante a ter uma compreensão de um contexto de briga. Ele entender como é que as brigas acontecem, porque o ser humano ele é constituído por um corpo que é padronizado. Todos nós que temos os nossos corpinhos aqui, nos movimentamos da mesma forma. E a defesa pessoal, como eu enxergo, como eu aprendi, ela é uma condição que a gente adquire de analisar o agressor e entender o tipo de coisa que virá a acontecer naquele instante. E aí sim eu adequo o meu conceito, a minha técnica, o meu conhecimento para aquela situação que já afunilou. O praticante de modalidade de luta, ele tem um equívoco muito sério na hora que ele vai se envolver numa briga. A ação parte dele. Eu já ouvi caras falando para mim, por exemplo, que... Bom, a pergunta básica que eu faço para as pessoas é o que você faria numa briga? Caras, todas as vezes que você escutar a resposta vindo dessa pergunta e ela começar assim, olha, eu faria isso ou eu faria aquilo, se o cara vem eu dou um soco nele, se o cara vem eu dou um chute nele, é questionável porque você não sabe o que vai acontecer. Não adianta você ter um plano para se desvencilhar de uma confusão na rua e você se taxar a executar essa estratégia sem saber o que vai acontecer. Quando me perguntam o que eu faria numa situação de altercação física, numa briga de rua, minha resposta é simples e direta. Eu não sei. Veja bem, não é que eu não sei o que eu faria, não sei o que fazer. Eu não sei porque eu preciso esperar a ação do cara. Por isso que se chama defesa pessoal, não se chama ataque pessoal. Eu tenho que ter certeza do tipo de agressão que vai ser promovida na minha direção para eu poder escolher, dentre todas as minhas técnicas, a manifestação correta de neutralizar aquele ataque. Mesmo porque meu plano, se eu chegar aqui e falar que eu tenho alguma ideia de o que fazer e vou praticar essa ação num primeiro momento, eu não combinei isso com o meu oponente, meu agressor. O que pode acontecer fora da normalidade? Cara, o cara pode agarrar uma garrafa, pegar um pedaço de pau, pegar uma faca, um tijolo. Tenta você ir dar um soco num cara que tem um tijolo na mão. Tenta você ir dar um chute, mesmo que você seja aquele cara que chuta e derruba uma palmeira. Tenta você ir dar um chute num cara que tem uma faca. Você percebe o que eu estou falando? Então, a defesa pessoal difere da modalidade de luta simplesmente por ser uma situação muito mais complexa do que um treino. Quando eu dou aula, nos dias de aula de defesa pessoal na minha academia de jiu-jitsu, sim, a gente tem um jiu-jitsu recreativo e tem os dias de prática de defesa pessoal. A minha maior preocupação dentro dos treinos de defesa pessoal não é com a técnica, é com a mentalização, é com o preparo mental que eu tenho que colocar os meus alunos para que eles entendam a gravidade da situação e tratem como tal. Porque você treinar defesa pessoal, ela é bonitinha dentro daquele ambiente controlado que a gente fala que a academia é. Mas na hora do acontecimento, tá tudo girando diferente do que você esperava. Porque por mais que a gente fale que esteja preparado, a gente não briga todos os dias na rua, não é verdade? Às vezes a gente passa uma vida inteira sem brigar. E a defesa pessoal ela acontece em vários níveis diferentes. Ela pode acontecer sim na confusão física, mas ela acontece em todos os setores, todos os dias.
uma agressão verbal, uma desconexão com alguém que você não conhece. Você pode estar pegando o trem um dia aí e dar uma esbarrada no rapaz, o cara voltar para você, olhar feio. Se você não tiver coragem espiritual e estratégica de lidar com essa situação, às vezes você tira o pior do cara, sendo que a situação poderia ter sido contornada de uma forma verbal e atitude de postura corporal, e não precisa brigar. Defesa pessoal não é só você saber lidar fisicamente com a situação. É você ter aquele controle de estratégia, aquela lida quase teatral, para você saber conduzir a situação de uma maneira que só haja a briga se não tiver como evitar. Eu digo para os meus alunos que a melhor briga que existe é aquela que não existe. Não é porque você tem condições de se defender, que você tem conhecimento de defesa pessoal, que você vai querer testar isso a todo momento. Condições de defesa pessoal, elas quando atingem a situação extrema, a gente está num limiar de problema muito sério. A gente está no olho do furacão. Então, quando eu falo de defesa pessoal para vocês aqui, rapaziada, em termos justamente de compreender esses pequenos conceitos que envolvem uma situação de briga. Por exemplo, os passos fundamentais de uma confusão, físicos, não aqueles comportamentais que eu falei sobre visualização, agressão verbal, toque, intimidação e agressão, não são esses. Mas o processo, da hora que a via de fato acontece, você tem que ter o controle de distância, você tem que ter uma abordagem de desequilíbrio, você tem que ter um domínio de lateralização no chão do cara e, por fim, finalizar. Você não pode usar técnicas de esporte para querer neutralizar um agressor. O que você vai fazer? Você vai dar um soco na cara deles? Tem certeza que você vai nocautear o cara? Você vai fazer o quê? Vai dar uma chave de braço neles? Tem certeza que ele vai parar com aquilo lá? Então, normalmente, a estratégia de briga, a estratégia de defesa pessoal, ela é muito mais simples e ela tem que ser muito mais elaborada do que deixar agir por improviso. Muitas pessoas que fazem esportes de luta vão contestar essa situação por acharem que a própria luta em si faz com que ela se torne capaz de se defender. Eu digo que não. Não é assim que acontece. E eu incluo o meu jiu-jitsu nessa situação de não ser suficiente para te defender numa confusão. Defender você fisicamente, a tua integridade física, a tua integridade moral. E partindo desse conceito, eu quero deixar claro para você que faz um esporte de luta, que isso é muito maneiro, é muito legal você fazer um esporte de luta, cara, muito joia. Mas se você tem interesse de entender o que é defesa pessoal, vá procurar um sistema apto a te educar em relação a isso. Vá procurar alguém que tenha condições de explicar para você as nuances, o que acontece dentro de uma situação de altercação física, onde que você se envolve, como é que você começa a se preparar, como que você lê uma situação que pode vir a dar uma confusão física. Porque simplesmente você ser um faixa preta não vai te resolver. Você ser um cara de alto nível, multicampeão da luta, não vai te resolver. Sim, pode ser que você consiga ter um momento oportuno e aplicar sua técnica, aí é incontestável. Mas a ideia da defesa pessoal, meus queridos, é você ter 100% de eficácia, 100% de segurança. Qualquer coisa que venha te atingir numa situação onde você não está no ambiente controlado, pode ser letal para você. Tá bom? Então, rapaziada, o tema de hoje, defesa pessoal e modalidade de luta, eu só quis colocar para vocês essas diferenças básicas, e não estou desmerecendo os esportes de luta não, pelo contrário, eu acho tudo bom pra caramba. Inclusive, recomendo que se pratique esportes de luta, mas o maior inimigo
de nós mesmos, quando a gente tem alguma situação de desagrado, é um excesso de confiança em algo que você não tem 100% de certeza. Valeu? Nosso sistema de defesa pessoal, o que eu pratico, o que eu aprendi com o grande mestre Helson Gracie, o que eu ensino para os meus alunos, tanto de turma quanto para os meus alunos particulares, é esse. Buscar 100% de eficácia, porque qualquer coisa menos que isso é problemático. Não vamos esquecer, rapaziada, 99% certo é igual a 100% errado. Valeu! Então é isso aí por hoje. Defesa pessoal e modalidade de luta, as diferenças que eu considero básicas. Quem quiser alguma informação a mais sobre isso aí, pode acessar o canal, pode me acessar nas páginas das redes sociais. Eu tô, afinzão de conversar sobre isso com quem quiser conversar. E no mais, estamos sempre juntos aqui. Logo mais um episódio novo para a gente conversar mais sobre temas referentes ao jiu-jitsu e a comportamento. E vamos nessa. Valeu, bons treinos, boa semana, fiquem com Deus e tamo junto aí. Rapaziada, Dude Gambini, jiu-jitsu e lifestyle na cabeça.